Existe um momento muito específico no raciocínio clínico que raramente é discutido nos livros. E ele acontece depois que o terapeuta observa o paciente, mas antes de chegar a uma conclusão. É um intervalo muito breve, muitas vezes quase imperceptível. E, no entanto, é exatamente nesse intervalo que o verdadeiro raciocínio clínico acontece. Quando começamos a estudar a medicina chinesa, geralmente acreditamos que diagnosticar significa aplicar conhecimento sobre aquilo que observamos. O paciente apresenta certos sinais, nós os reconhecemos. Relacionamos esses sinais a um padrão já conhecido e então chegamos a um diagnóstico. Essa é a imagem que normalmente temos do processo clínico, mas a prática real raramente acontece dessa maneira. Na frente de um paciente real, os sinais não aparecem organizados de forma clara. Eles surgem misturados. Um sintoma aponta em uma direção, outro parece que aponta para outra direção. O pulso sugere uma tendência, a língua sugere outra. As emoções do paciente revelam um movimento que nem sempre coincide com aquilo que aparece no seu corpo. Nesse momento, o raciocínio clínico não pode avançar simplesmente acumulando interpretações. Se o médico tentar concluir rapidamente, ele corre um risco muito grande. O risco de substituir aquilo que está observando por aquilo que ele espera encontrar. E é justamente para evitar esse erro que surge algo fundamental na maturidade clínica: a capacidade de suspender a conclusão. Suspender não significa ignorar os sinais. Também não significa permanecer indefinidamente em dúvida. Suspender significa permitir que aquilo que foi observado permaneça presente na mente sem ser imediatamente fechado dentro de uma explicação. Esse estado é extremamente delicado, porque a mente humana possui uma tendência muito forte de concluir rapidamente. Nós queremos entender, queremos nomear, queremos organizar a realidade dentro de conceitos claros. Mas na clínica, essa pressa muitas vezes empobrece a percepção. Quando concluímos cedo demais, deixamos de perceber aquilo que ainda não teve tempo de se revelar. Nos textos clássicos da medicina chinesa, o bom médico não é descrito como alguém que reage rapidamente aos sinais. Ele é descrito como alguém que observa com profundidade suficiente para perceber o movimento que está se formando. E perceber um movimento exige um tempo interno. Não necessariamente tempo cronológico, mas um tipo específico de atenção que permite que diferentes sinais se relacionem dentro da mente antes que uma conclusão seja formada. Esse intervalo entre observar e concluir é onde o raciocínio clínico realmente amadurece. É ali que os sinais começam a se organizar, não como uma soma de sintomas isolados, mas como um padrão que lentamente começa a aparecer. Esse processo não é completamente lógico, no sentido analítico da palavra. Ele envolve algo mais próximo de uma percepção estrutural, como quando observamos o céu cheio de estrelas. No início, vemos apenas pontos dispersos, mas quando permanecemos olhando por tempo suficiente, começamos a perceber as constelações. As estrelas não mudam, mas a nossa percepção se reorganiza. Na clínica acontece algo muito parecido. Os sinais que o paciente apresenta estão ali. O pulso já está ali. A cor da pele está ali. A qualidade da voz está ali. As emoções também estão
na sua frente. Mas a forma como esses elementos se organizam dentro da mente do terapeuta precisa de um certo silêncio para emergir. Se esse silêncio não existe, a mente preenche rapidamente o espaço com teorias prontas. E nesse momento algo sutil acontece. O terapeuta deixa de observar o paciente. E ele passa a observar apenas as próprias interpretações. Esse é um dos grandes desafios da prática clínica. Aprender a sustentar o espaço onde a compreensão ainda não se completou. Na tradição filosófica chinesa existe uma grande valorização deste tipo de estado mental. Um estado em que a mente permanece aberta, atenta e silenciosa. Sem precipitação, sem ansiedade de concluir. Esse silêncio cognitivo não significa ausência de pensamento. Significa apenas que o pensamento ainda não se fechou em uma forma definitiva. Na clínica, esse estado permite algo extremamente importante. Os sinais começam a conversar entre si, dentro da mente do terapeuta. Aquilo que parecia contraditório começa a revelar relações. Aquilo que parecia confuso começa a sugerir direção. E em determinado momento, o padrão vai aparecer. Não como um raciocínio passo a passo, mas como uma compreensão que surge com clareza. Quando isso acontece, o diagnóstico parece simples. Mas essa simplicidade é fruto de um processo interno que precisou daquele intervalo para acontecer. Muitos estudantes de medicina chinesa sentem grande frustração exatamente nesse ponto. Eles estudam os padrões, memorizam os sistemas diagnósticos, aprendem os princípios de tratamento. Mas quando estão diante de um paciente real, sentem que algo não se encaixa perfeitamente. Essa sensação não significa que o conhecimento teórico esteja errado. Ele apenas revela que o raciocínio clínico ainda não encontrou o seu ritmo interno. Esse ritmo se desenvolve com a prática. Mas também com a capacidade de aceitar que a clareza não precisa surgir imediatamente. Existe uma maturidade clínica que nasce justamente dessa tolerância ao intervalo. A capacidade de observar, esperar e permitir que a compreensão amadureça. Quando essa habilidade começa a se desenvolver, algo interessante acontece. O diagnóstico deixa de parecer uma tarefa intelectual e passa a parecer uma forma de escuta. Não apenas escutar aquilo que o paciente relata, mas escutar a forma como os sinais do corpo se relacionam. E é nesse momento que a medicina chinesa revela uma de suas características mais profundas. Ela não é apenas um sistema de classificação de doenças. Ela é uma forma de perceber os movimentos da vida antes que eles se tornem totalmente evidentes. Mas para que essa percepção aconteça, o terapeuta precisa aprender a habitar aquele espaço delicado, o espaço entre observar e concluir, porque é ali, nesse pequeno intervalo, que o raciocínio clínico realmente nasce.